Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui para gravar um texto para nossa reflexão de hoje. Foi uma palestra também que realizei lá no Centro Espírita Esperança e Caridade, mas é um tema que cabe a todos nós, que é sobre o perdão, a compaixão e a misericórdia. Que todas vocês possam estar bem, com saúde e com muita esperança e aceitação, desse momento, ok? Bom, é o seguinte, amigas e amigos. Para falar de perdão, compaixão e misericórdia, eu recorri primeiramente a uma parábola exclusiva do Evangelho de Mateus, onde o foco era o perdão e que todos nós podemos ver bem registrado nas seguintes palavras que foram proferidas pelo nosso Mestre Jesus, que são: não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Está em Mateus 18, 33. Bom, então, partindo desta parábola do Mestre, vou começar a falar sobre o nosso tema de perdão, compaixão e misericórdia. Nós podemos observar que no centro de todas as leis que regem a nossa vida aqui na Terra, a cooperação ainda é um dos princípios mais nobres. E podemos e devemos compreender que na obra divina não pode o homem jamais agir isoladamente. Por exemplo, nós temos o pai e temos o filho, em casa, no lar. Também temos os amigos, os camaradas de ideal, de grupos afins, no nosso caminho. Então podemos concluir que temos um só Pai, não é mesmo? Que é o nosso Criador. E temos também uma grande família, porque são os nossos irmãos. Então, todos nós somos irmãos. Se o Pai é o mesmo, todos nós somos irmãos. O Criador e a criatura. Portanto, se no nosso lar há um companheiro menos desejável, nós temos que ter compaixão e procurar elevar todos aqueles que estão ali ao nosso redor, inclusive o nosso companheiro. Vamos santificar todos esses laços. O que é isso? É tornar santo, tornar sagrado. E quanto aos obstáculos, devemos sempre nos lembrar de quantas vezes o Mestre, o Cristo, pediu para perdoarmos e de quantas vezes ele foi misericordioso com o nosso espírito. Temos também que observar em cada companheiro nosso de luta ou do dia a dia uma bênção e uma oportunidade de atender a um programa divino acerca da nossa existência, aceitando, abençoando, porque se existem dificuldades, se existem incompreensões e desentendimentos, vamos usar do perdão, ou então da compaixão que o Mestre Jesus usou com todos nós.
Ele nos deu novas oportunidades. A oportunidade de nos santificarmos através da experiência, do aprendizado do dia a dia. Uma reflexão interessante para nós fazermos seria se indagássemos para nós mesmos: a quem eu obedeço? Ao mestre ou à materialidade? E ainda digo mais, a qual mestre? Que mestre nós seguimos? E seguimos realmente? E se for Cristo, somos realmente cristãos? Para sermos cristãos, nós temos que saber quais são, né, os dogmas, todas as palavras, né, que ele nos deixou, e seguir à risca. Isso é ser cristão, ok? Então, a qual mestre nós seguimos? Bom, é claro que existe muita aflição e muita amargura nas oficinas de aperfeiçoamento terrestre. Porque nós, servidores, cuidamos, antes de tudo, dos ganhos de ordem material antes de qualquer coisa. Se compreendemos que a Terra é uma escola bendita de aprendizado e de renovação, onde muitos choram no erro e alguns até dormem na ignorância, enquanto outros se empenham em lutas egoísticas ou improfícuas. Pergunto: como podemos renascer nesse clima vibratório e ainda assim conseguir atingir o reino de Deus? É preciso mudar a vibração. Não tem outro jeito, não é? Porque nós não podemos continuar reencarnando, né, numa terra desse jeito, né? Ela é uma escola bendita, né? Então, de aprendizado, de renovação. Então, nós precisamos mudar essa vibração para poder conseguir conquistar, né, um lugar melhor, ok? Se guardamos no nosso íntimo a convicção de que somente pelas muitas e sucessivas experiências na Terra é que nós podemos saldar os nossos débitos contraídos, acreditamos que no renascimento, né, e que renascimento significa transformação, e que essa transformação deve ter lugar no nosso íntimo, serem vivificados pela sabedoria, pelo nosso amor, prodigalizados pelo Mestre Jesus. Então, cumpre-nos agora aprender que cada um vive em meio às vibrações benéficas ou maléficas que cultiva. Isso já está mais do que documentado. O conjunto dessas vibrações é que vai criar trevas espessas ou luz, na qual nós vamos escolher viver. Observaram? Que depende de nós. Observando que, quase sempre, com certeza, a vida nos reserva para o nosso próprio bem e para o nosso necessário aprendizado, as ligações com espíritos
em circunstâncias que quase sempre não são aquelas em que ansiamos permanecer no caminho da eternidade. Então, a pergunta que nós fazemos é: como eu posso me ligar a essas pessoas na presente vida? Como? O que devo fazer? Se guardamos uma boa intenção, que é a de acertar sempre no bem, e se nos elevamos com o crescimento íntimo, através dos conhecimentos e prática das virtudes, podemos então nos ligar a tudo e a todos que a vida vai colocando ao nosso lado. E quando procuramos realizar bem essa nossa tarefa, estamos afirmando a nossa personalidade nas lições do Evangelho, claro. Porque quando o Pai nos convoca a viver determinados papéis em certos cenários da nossa vida, é que aí nos aguarda alguma tarefa necessária para o nosso crescimento espiritual. Entenderam? E também, porque quase sempre, daqueles com que aprendemos a nos ligar através da fraternidade, da compreensão, da tolerância e pelo serviço dedicado, nós estaremos, na realidade, nos desligando aqui mesmo desses laços de ódio, da convivência no mal ou no crime, pelos quais nos ligamos em algum lugar do passado. Permaneceremos desligados no céu, livre para então nos ligarmos pela sublimação de sentimentos, pelo engrandecimento de ideais e por um amor santificado e puro a tudo e a todos dos quais nos julgamos presentemente desligados. Observa, todos os dias somos constrangidos a caminhar, a seguir resgatando dívidas, avançando para a ascensão do futuro. O tempo, desse modo, é uma estrada a percorrer, e nas nossas longas marchas inevitáveis estão as indagações, estão os labirintos que vão surgindo de improviso para nos levar à reflexão. Os irresponsáveis, com certeza, não percebem os perigos do caminho. Agitam-se ao sabor das circunstâncias, como folhas secas ao vento. Enquanto que as almas despertas, que estão no seu processo de autoconhecimento, e são determinadas, a não perder a meta a ser atingida. Tem foco. Portanto, vamos procurar nos desincumbirmos da nossa tarefa, seja ela qual for, aquela que Jesus nos confiou para os caminhos desta vida. Se somos pai, se somos mãe, ou se somos filho, vamos procurar preencher com zelo os padrões de devotamento, carinho, atenção e trabalho. Muito trabalho, realmente, Posso humilhar-me, posso calar a voz troante do meu ego e buscar enxergar em volta do meu campo de ação todas aquelas pessoas, as circunstâncias, sem as quais eu não teria a mínima chance,
como eles são instrumentos da minha realização. Sem eles, sem chance, não é mesmo? Portanto, a vida na carne, para ser proveitosa, ela necessita de um programa para cada um de nós, para cada ser. E de acordo com as nossas necessidades e com as nossas possibilidades, cada um de nós recebe, registra no íntimo mais sagrado do seu espírito esse programa. E muitas vezes não sabemos ler, compreender conscientemente, porque a nível do inconsciente nós sabemos muitíssimo bem. Então, para não sentir medo, a bondade do Pai, do nosso Criador, nos faz conhecer apenas as pequenas tarefas de cada dia e os nossos pequenos problemas daquele momento. Existe uma carta de Paulo aos Efésios 5,14, onde ele escreveu: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te alumiará. Na verdade, nós sabemos que há olhos que, embora muito abertos, não veem, não enxergam, que há ouvidos que perfeitos, mas não ouvem, e há mentes que, apesar de grandemente desenvolvidas, dormem em profundo sono, numa ignorância das verdades mais simples, mais belas da vida, por elas mesmo vividas. Mas não devemos nos entristecer com essa realidade, não nos inutilizarmos com desânimo e nem procurar desculpas para o passado e deixar para amanhã o início do nosso autoaproveitamento. Não devemos, de maneira alguma, desprezar a luz da verdade que bafeja a nossa consciência, mas sim começar a exercitar-nos na prática de uma virtude que seja, conosco mesmo, com os nossos familiares ou até com os nossos companheiros. Não podemos desprezar o raiar de um novo dia para o nosso espírito, porque esta encarnação, na verdade, é um raiar de um novo dia para o nosso espírito. E vamos começar a exemplificar isso através da nossa palavra. Vamos colaborar na divulgação das lições do Mestre e a força de repeti-las, conseguiremos gravá-las melhor e nos orientar a como proceder de acordo com a sabedoria que nelas estão contidas. Sabemos que a tristeza doentia pode matar as melhores possibilidades de trabalho do homem, mesmo ele estando fortemente habilitado para serviços úteis, porque com certeza nós estamos habilitados para prestar serviços. Inegável é a afirmativa de que nós somos construtores da nossa própria vida, que nós somos os pedreiros da escada da nossa elevação espiritual, ou somos cavadores do abismo
da nossa degradação na ignorância ou no crime. Que triste, verdade, né, amigas? Se aprendemos que tudo depende de nós, que toda a alegria ou toda a tristeza, que a força ou a fraqueza, todas as derrotas e todas as vitórias têm a sua gênese dentro de nós, como não andar cuidadoso com aquilo que fazemos, com aquilo que sentimos, se sabemos que a cada dia do nosso presente estamos preparando um dia para o futuro? Não se discute mais isso. Não dá para discutir, né? Que a cada dia nós preparamos o futuro. Portanto, quanto mais o homem amadurece espiritualmente, mais ele se conscientiza de que as forças criadoras valem-se do transitório para realizar o perene. Servem-se daquilo que é passageiro para permitir aquilo que é constante, que se aperfeiçoa e que amadureça. Principalmente, amadas, no que tange aos nossos compromissos pessoais, os nossos encontros com os outros seres nos caminhos da vida não teriam sentido de ser se fossem apenas casualidades puras, sem raízes no ontem, ou sem a possibilidade de criarmos realmente raízes no agora para o aprofundamento do amanhã. Criados filhos do mesmo Pai, foco generoso do universo, estabelecemos laços duradouros e cada vez mais estreitos com uma infinidade de seres que nos cenários da nossa vida terrena se sucedem nos papéis de pais, de mães, de irmãos, de filhos, amigos, de patrões, de empregados, companheiros uns dos outros e vice-versa. E na medida em que os nossos laços vão sendo constituídos, passamos a aprender mais e a respeitarmos-nos coletivamente, a nos querermos melhor, a nos perdoarmos sempre, principalmente se temos a consciência de que em todos nós existem traços de maturidade, não estando ninguém nos níveis evolutivos em que nos encontramos isentos de cair, fracassar ou errar. Todos nós corremos esse risco se não vigiarmos e orarmos. Que coisa mais encantadora pode haver do que nos encontrarmos todos como aqueles que precisam de voltar ao mundo em uma futura encarnação e no sentido de precisarmos de um pai, de uma mãe que nos receba, de encontrarmos amigos queridos, companheiros simpáticos, irmãos de alma mesmo, né? Aqueles que já foram nossos filhos no passado e que agora se oferecem para nos receber como nossos pais, devolvendo-nos aquele amor, aquele carinho que um dia dedicamos a eles. Por isso é que estamos falando aqui de amor, compaixão e perdão, se compreendemos essa máxima. Parentesco espiritual transcende a tudo o que é material. Concordam? Daí então, entendermos
que não é por estarmos em uma ou outra família material, na materialidade, e que esses laços que tenhamos com aquelas pessoas que ali estão inseridas, sejam laços espirituais profundos ou já amadurecidos pelas inúmeras jornadas anteriores. Geralmente, entre os que vivem em um mesmo grupo, há sempre o reencontro de espíritos afinizados e que já estabeleceram graus de entendimento anterior que lhes facilita o entendimento e a convivência. Faz da nossa vida mais fácil, ser mais fácil, né? Mas, no entanto, há outros irmãos de jornada que se acham naquele grupo pela primeira vez, ou que ainda se encontram ali para refazer laços mal estabelecidos anteriormente, no vício, nas disputas, nos antagonismos e nas divergências. É bravo, mas as famílias espirituais constituídas, que são pelo entendimento e pela harmonização dos seus integrantes, muitas vezes se veem pontilhadas também por criaturas que ainda não conseguiram desenvolver esses laços tão profundos, mas que precisam, que necessitam estar na companhia dos outros para poderem ir se adequando a novos ambientes espirituais, para poder aprender outros conceitos de vivência, aproximando-se de uma estrada mais luminosa um pouco do que aquela a que estavam acostumados. E desse modo, nas lutas de cada dia, no interior do nosso lar, a que fomos chamados a viver, nas lutas nossas de cada dia, lembremo-nos de que será muito, muito bom reencontrar antigos amigos e amigas, irmãos e irmãs, aqueles entes com os quais vai ser muito mais fácil a nossa convivência. Mas, no entanto, não podemos esquecer jamais que também haverá entre eles alguém que se encontra ali para aprender com as nossas virtudes, a amadurecer com os nossos exemplos e a se tornar mais um integrante dessa grande família espiritual que tem em Jesus, no Mestre, o tutor maior, o pastor das ovelhas, e que Deus, o Criador, nos concedeu para que fôssemos encaminhados ao caminho da verdade. Porque só a verdade nos libertará. Então, amigas e amigos, com essa compreensão, não será difícil relevar os comportamentos que se apresentem agressivos, rebeldes, indiferentes e que cheguem mesmo até a ingratidão, já que tais seres ainda não aprenderam a sentir as belezas de um entendimento que, em sua condição espiritual incipiente, não se fizeram claros o bastante para serem aliviados em sua importância e amplitude. Naquele ser que habita o corpo do nosso filho incapaz de reconhecer os nossos esforços, pode estar a figura de um espírito que já foi muito desprezado por nós, quando tínhamos a obrigação de ampará-lo, de um ser
que talvez tenha sido por nós enganado ou impedido de realizar os seus sonhos de progresso e que, ao regressar de novo para o nosso meio, para que recolhemos os frutos desses nossos atos, não para que recolhamos os frutos desses nossos atos e que vai permitir nos prepararmos novamente para a seara, para o plantio de sementes melhores agora. Então, isso nos obrigará a ararmos o campo novamente, a recolhermos as raízes daquelas plantas nocivas que não plantamos ou deixamos que crescessem sem nossa oposição, para que depois, feito o trabalho árduo de limpeza, com muita paciência, com muito devotamento, esteja a terra finalmente pronta para receber novas sementes, a fim de que nasçam e que produzam muitos frutos agora doces e agradáveis. Não é o acaso que colocou esse ser na nossa trajetória para que ele pudesse ser beneficiado por gestos de afeto. Deus já nos preparou para superar esses desafios e na nossa alma, com certeza, estão inoculadas as forças para o enfrentamento dessa luta árdua que diz respeito ao coração e que é sempre muito mais vulnerável às decepções, aos ataques e desgostos domésticos. E lembrem-se, é muito preferível sofrer a ingratidão do que praticá-la. E diante de tantos falsos profetas e tanta confusão de princípios e de valores, o nosso mestre amado nos legou também uma maneira de identificá-los, dizendo, preste atenção, pelos frutos os conhecereis. Nunca vi uma frase tão linda e assertiva, né? Pelos frutos os conhecereis. Então, observemos os frutos que estamos produzindo e teremos segura forma de perceber qual o nível das nossas qualidades. Os frutos dirão sempre sobre a qualidade das árvores que os estão produzindo. Até hoje, a situação moral da maioria dos espíritos terrenos perante inteligências espalhadas pelo universo todo, nos coloca em patamar ainda pior do que o dos índios, muito pior. E essa escola, situada em um dos mais sóbrios ambientes do universo, em um dos planetas inferiores na ordem evolutiva dos mundos, que é a Terra, também é uma das classes da grande universidade divina, na qual estão matriculados os alunos que precisam de suas lições, das suas matérias, dos seus ensinamentos, bem como de suas provas, testes, avaliações e muito trabalho para poderem ser mensuradas as condições de aprendizagem. Somos alunos novatos, crianças. Jesus, o mestre, é o mestre adiantado. Aquele que já se capacitou
nas diversas etapas, nas diversas salas de aula, antes de nós, para há bilhões de anos poder receber-nos como o seu rebanho. A natureza não dá saltos. Ele também passou por tudo isso para hoje poder nos ensinar, nos orientar e nos conduzir. Então, considerada a Mãe Terra como um ponto de passagem da infância para a adolescência da inteligência, podemos afirmar que nós, que estamos estagiando nesse orbe, somos espíritos infantilizados pelo pouco conhecimento e pelo pouco domínio das nossas próprias forças. Nós não temos conhecimento da nossa força e não estamos interessados em conhecer o potencial divino que existe em cada um de nós. Portanto, queridos e queridas, o espírito deve despertar para realidades primordiais. E é muito natural que o acomodado ser infantil reclame, se queixe que tem que ir à escola, principalmente no começo da experiência dolorosa. Como espíritos infantis ou rebeldes, acomodados, né? Ou cheios de capricho, né? Somos crianças caprichosas. A Terra é a etapa generosa da vida que nos permite a evolução desses comportamentos geniosos, mimados, dengosos, para uma realidade mais universal e positiva, fazendo com que os espíritos aqui sejam despertados para responsabilidades que julgávamos nunca ter que assumir. Mas temos responsabilidade. Por enquanto, a Terra é a classe da balbúrdia e das rebeldes criancinhas bagunceiras. E como crianças, quanto trabalho damos ao nosso mestre, com brincadeiras irresponsáveis, com indisciplina, na rebeldia, na bagunça, nas conversas incontroláveis. Tudo isso enquanto o professor está lá tentando nos ensinar, nos encaminhar para o bem. A gente vê isso nas escolas também, né? Nós professores, né? Bom, então, na Terra nós temos o pré-primário, no qual vamos desenvolver as noções importantes para a nossa alma, a fim de que, nos mundos melhores, depois de assimilar essas importantes lições que estão a nos orientar nesses passos iniciais, possamos passar a colaborar mais e melhor com os nossos professores, a respeitá-los e admirá-los. Entenderam? Eles já passaram por isso, já têm experiência. Nós temos que respeitá-los, que admirá-los, e ao mesmo tempo que paramos de ter medo do diretor. Vamos nos transformando em devotados servidores do bem, beneficiando o bem-estar e o equilíbrio de toda a escola desse imenso universo, criada por Ele, por Deus, pelo nosso Criador. No entanto, nela vamos aprendendo lições importantes sobre lei e justiça,
podemos ver que a justiça impera sobre todos os homens, sem exceção. A justiça divina. Nós vemos que é preciso responsabilidade, porque nós seremos responsabilizados pelos atos de desumanidade que cometermos e, com certeza, os teremos que reparar pessoalmente. Nós sabemos do merecimento, porque cada um recebe de acordo com o que já tenha feito no passado, sem privilégios, mas também sem punições. Mas ninguém sofre sem merecer, né? E nenhum filho é premiado também sem merecimento, ok? Nós sabemos sobre ação e reação, né? Então, causa e efeito. O futuro é obra do presente, dado que o presente é consequência direta do passado na vida de cada um de nós. E crianças natimortas ou enfermas no berço, sempre as pessoas perguntam, né? Também são espíritos endividados que se reerguem no aprendizado e não anjos injustiçados por um pai maldoso. Então, quando eu vejo uma criança toda estrupiada, eu agradeço, né? E tenho uma profunda compaixão, não é dó, compaixão, e fico muito feliz de saber que ele está tendo uma oportunidade de reparar uma coisa que ele tenha feito no passado distante. Então, muita compaixão, né? Da nossa parte, muita gratidão por ele estar tendo essa oportunidade de resolver coisas feias do passado. Também sobre aprendizagem, tudo que se aprende hoje é matéria sabida para o amanhã, com certeza, para a próxima existência. Nós sabíamos também sobre regeneração. Nem paraíso monótono, minha filha, nem inferno grotesco. Céu ou inferno, nada disso. Mas vida renovada em oportunidades de aprendizado e recomeço, sem julgamentos definitivos e irrevogáveis, nem tribunais arbitrários sem apelação. Não existe. E também sabemos sobre o livre-arbítrio. Escola, eleição, aprendizagem e teste, para que cada um de nós possa progredir de acordo com a própria opção. Motivação. Aos mais interessados, melhores notas e melhores cotas de alegria, com certeza. Aos preguiçosos, o pagamento do ócio, em forma de desilusão e dor, e que eles próprios semeiam para si, a fim de que amadureça. Quantas vezes, né? Eita preguiça! E falamos e sabemos sobre amor incondicional, que é a perenização dos laços afetivos que se poderão fortalecer em outras encarnações de aproximação e união. Jesus já dizia, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, viver é aprender. Quem se recusa a fazê-lo, seja para consertar, seja para construir, estará se recusando a cumprir a sua tarefa perante a vida. A condição absolutamente díspar do ser humano demonstra a imensa diferença de conhecimento, de evolução e de compreensão que reina entre todos os que estão na Terra atualmente, impondo-se a reencarnação como o único recurso lógico e admissível para consorciar a ideia de justiça, de misericórdia, sob o domínio de uma mesma inteligência que nos criou.
Se não vivermos muitas vezes, Deus não pode existir, pois não é nem justo nem misericordioso, já que não há explicação coerente para as discrepâncias sociais e intelectuais, e nem lógica na morte prematura dessas crianças, no sofrimento dos inocentes e nas injustiças da vida. Vida em abundância, garantindo sucessivas e infindáveis matrículas da alma nessa escola de amor imortal, esta sim é a pedagogia do nosso Criador. Desse modo, para a nossa jornada evolutiva, Ele permite que nos aconteça apenas aquilo que encaminhará o nosso espírito para o melhor. Tudo aquilo que nos acontece na vida é para que nos coloquemos num estágio evolutivo melhorado, quando podemos comparar com o anterior. Deus sabe o que nos deixa passar e, em todos os casos, sem exceção, as nossas lágrimas não representam a escolha do nosso Pai Criador, mas sim a rebeldia do nosso espírito ignorante e que acha que Deus, o Criador, errou no nosso caso. Como se isso fosse possível. Então, entreguemos-nos ao Pai com muita confiança, com aceitação no trabalho do bem, que tudo transforma para melhor. As lágrimas de dor não podem ser fruto senão dos que espalham sofrimento. E uma vez entendido que são efeitos de uma alma que as semeia, representam a demonstração do nosso nível evolutivo. A lágrima é o resíduo dos nossos próprios equívocos, conhecendo ou não a origem da nossa dor, da nossa aflição, que está sempre atribuída à nossa imperfeição, e é o dejeto ou o lixo das nossas escolhas erradas. Desse modo, essas aflições terão as suas causas, ou seja, na vida presente, ou seja, numa vida passada, mas sempre nas condutas do próprio homem que está em desacordo com a ordem e as leis universais. No hoje, enraiza-se a maioria dos motivos causadores dos sofrimentos humanos. O passeio se transformou em aventura na caça de mais adrenalina. O lazer modificou-se em exercício de paixões alucinadas pela bebida, pelas drogas, pelo sexo e pela depravação moral. Nos cinemas, grande é a bilheteria quando o filme descamba para a fantasia irreal. Os filmes de terror, de suspense ou catastróficos. Já não é suficiente a própria realidade a nos assustar pela ignorância, em crueldade indiferente com o semelhante. Se mudássemos as nossas opções, mudaríamos mais de 80% das dores e das nossas lágrimas. Se tivéssemos mais equilíbrio no controle dos nossos caprichos, evitaríamos tanto arrependimento. Deus assiste à distância a criança humana que, com a sua inexperiência, pretende fazer uma bomba, mesmo depois de ter sido avisado que é muito perigoso lidar com explosivos, mas mesmo assim ela quer. Então lembremos-nos de que não foi Deus quem errou,
Não foi o Criador quem errou, fomos nós mesmos. Quando, em outras vidas, no passado longínquo, em outras encarnações, estivemos explodindo bombas e bombas na vida dos outros. Assim, nas dores de hoje, encontramos certamente o reflexo dos nossos equívocos do passado, a nos alertar, continua a nos alertar para condutas atuais, a limitar nossos impulsos destruidores de destruição e a nos lembrar sempre que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós fomos e somos os únicos responsáveis. Deus, o Criador, nada tem a ver com isso. Que coisa, não? Infelizmente. Beijo no coração de todos vocês, muita gratidão. E vamos refletir muito. Fiquem com Deus.